galera, Gui Ferraro chegando aqui com mais um Na Cena. E hoje eu serei o guia da sua comitiva. Vamos falar de Anéis do Poder, a grande série do ano. Vem comigo! Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, a série mais aguardada dos últimos anos, a série mais esperada desse ano, está chegando com muita coisa interessante, com muita expectativa e com muitos dólares gastos. 57 milhões de dólares por episódio investido na Amazon. Nunca investiram tanto, nunca. Stranger Things da Netflix gastou 30 bilhões nessa última temporada, a quarta temporada. 30 milhões, são 27 milhões a menos. Mas não vamos falar de dinheiro, vamos falar do que podemos esperar e o que iremos ver de fato nessa série depois que saiu os trailers, depois que os criadores saíram contando coisas, falando para as revistas, dando entrevistas, liberando material, fotos. Temos muitas coisas para contar para vocês, muitas expectativas, muitas coisas interessantes. E eu acho que a gente vai se divertir bastante com essa série, porque é muito material para poder usar, é muito material que o Tolkien deixou em aberto e a gente pode usufruir, né, com eles, com esses escritores, desse material. O que é interessante, e vale lembrar, que não são um livro, né? Não é baseado num livro, é baseado em material extra que o Tolkien deixou para os fãs sobre o universo das histórias dele, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui o biteloso, maravilhoso, volume único do Senhor dos Anéis. A gente pega a página... vou só mostrar aqui que você pode ver depois em casa e ficar mais antenado. Página 1146, Segunda Era, os apêndices famosos. Ano 1, tem aqui tudo que acontece na Segunda Era, os principais atos da Segunda Era, do ano 1 até o ano 3441 da Segunda Era. São muitas coisas que acontecem, muitas coisas. E dessas muitas coisas, a gente vai poder falar para vocês os principais fatos que aconteceram. Naquela ali é a 3146, quem tem essa edição aqui, ou edições parecidas, deve ser mais próximo da página 71 até a 373. Nessa versão mais aqui, deve ser próximo disso. Se for essa, é exatamente, se for essas outras únicas, é parecido com isso. Então, tem muita coisa, tá? Então vamos começar baseado no que a gente já viu, tá? De trailers e que foi falado, basicamente. A gente vai ter a Galadriel como uma jovem elfa guerreira, não é uma rainha elfa ainda, né? Ela não assumiu nenhum trono, nenhum reino élfico, tá? Então ela vai mostrar seus dotes como guerreira, né? Como líder de exército, como brigadora. Momentos muito interessantes no trailer, que a gente ainda não sabe o que é, mas que ela vê imagens junto com Palantir de um problema que vai acontecer e que possa vir a acontecer, né? E com isso, ela volta a se preocupar com a ascensão de Sauron, a ascensão do mal, o retorno desse mal, né? Seria isso um flashback ou seria a visão do Palantir? Eu acho que é a visão do Palantir mesmo, tá? Aquelas imagens que aparecem no trailer, tá? Baseado, né, que é barcos queimando, coisas, desastres, ela no fogo, várias coisas acontecendo lá, aquelas explosões e tal, não sei o que lá. Eu acho que são coisas que ela vê de um futuro.
tá? Acreditando que ela vai ser a personagem principal, a líder nessa narrativa, eu acho que vai ser uma narrativa muito parecida com Game of Thrones, né? Que o foco narrativo de Game of Thrones era o trono, né? Aqui a gente vai ter o mal, conter o mal, tá? E lá a gente tinha, em especial, os Starks, né? Que eram, digamos que, os líderes da narrativa, né? Como é no livro, basicamente, do George R. R. Martin. Então, assim, a Galadriel, ela vai conduzir esse fio, esse arco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que vão ter... Vai ser... Como tem muitos personagens, vão ser várias... Como se fossem vários núcleos, né? Então, não vai ter exatamente o personagem principal. Tem a Galadriel liderando esse núcleo, porque ela lidera, basicamente, né, com essa intuição, com essa visão, o que fazer com a Terra-média e como agir a partir de agora, tá certo? Então, assim, eu não acho que vai ser muito focado só num personagem principal. Vai ser a Galadriel liderando esses núcleos e esses ambientes, né? Élfico, anão, hobbits, Númenor, representando os homens, e assim por diante. Depois a gente tem um núcleo, um personagem que eu acho que vai ter um grande... importância, que é o Ar-Pharazôn, né? O Pharazôn, que ele é o cara que fode tudo mais pra frente, porque ele enlouquece, ele é um cara de lábia, ele é um bom político, ele toma o trono de Númenor, casando-se com a Rainha Miriel, que a gente já viu no trailer também. Então eu acho que vai ter uma ascensão de poder e uma ascensão muito grande desse personagem, né? Um personagem meio louco, assim, meio egocêntrico, né? Cobiçador. Então, e ele vai bater de frente com o Sauron, com as forças de Sauron, e vão fazer com que Númenor caia mais pra frente. Tá? Eu acho muito importante. E aí a gente tem o Sauron, obviamente, né? Que é o personagem vilão da série, o grande astro, vilão astro, personagem mais misterioso e eloquente, interessante, assim. Como que eles vão adaptar isso, como que eles vão fazer, né? O Anatar é a versão dele física, que usurpa também dos elfos, né? Para fazer os anéis, né? E ele pode ser qualquer coisa, porque como ele é um Istari, né? Que seria um segundo representante dos grandes deuses, né, que são os Valars, ele tem o poder de se transformar em qualquer coisa em forma física, né? Qualquer tipo de raça, né? Humano, anão, elfo. Então ele poderia estar em várias frentes, né? Então ele ainda não aparece de forma física nas imagens, mas será que ele vai aparecer de forma física nessa primeira temporada? Ou ele vai ser só uma sombra, uma voz por trás de tudo que está acontecendo, dos orcs, dessa movimentação, meio que como foi no Senhor dos Anéis no final, né, desse espírito dele. Ou se ele já vai aparecer como forma física. Ou mais, existe também pessoas teorizando e pensando e discutindo se ele não poderia aparecer em cada núcleo com uma faceta, né? Por exemplo, o Arondir nos elfos, o Númenoriano já na cidade de Númenor, né, como humano, né? Ou poderia ser um anão, né? Ou poderia ser o homem cometa que vai cair e vai estar com os hobbits, né? O que seria esse homem anão? Homem anão não, esse homem cometa, né? Seria um Istari? Seria o Gandalf? Qual outro mago poderia ser? Né? Ou seria o próprio Sauron? Então, assim, não sei. Ele possa fazer isso, entendeu? Usar o Sauron em vários núcleos e depois ser descoberto lá na frente que era ele, né? Mexendo os pauzinhos de cada núcleo. Mas não sei se isso vai acontecer. É uma ideia, tá? É uma ideia do que pode acontecer. Eu acho legal essa ideia. Inclusive foi de uma pessoa que tweetou e eu troquei ideia com ele lá, acho que é o Portal Tolkien.
E eu gostei dessa ideia dessa pessoa do Portal Tolkien, achei bem interessante. Aí assim, o que é interessante da Segunda Era, diferente da Terceira Era? Na Terceira Era, tudo estava apagando, tudo estava ficando, de certa forma, se distinguido, né? Os anões já quase não existiam, os elfos já tinham ido embora, os homens estavam morrendo e perdendo as forças. Então a magia, né, o esplendor da Terra-média estava apagando. Diferentemente da Segunda Era. Na Segunda Era é muito dourado, é muito vibrante, é tudo muito para cima, porque é o auge das coisas, tá? É o auge dos reinos, né? É o apogeu de Númenor e a queda. É o apogeu dos reinos élficos que vão ficar no seu limiar. É o apogeu também do Khazad-dûm, o grande, gigantesco reino anão, né? Que é o reino de Moria, dentro daquela caverna maravilhosa, que vai ser muito bem explorado com os anões. E de lá vai sair Mithril, né? Aquela pedra provavelmente que aparece no trailer com Rei Durin IV é Mithril, né? E isso vai ser bem explorado como uma fonte de renda para os anões. Então vai ser bem interessante. Então assim, vai ser tudo muito quente, muito calorento, muito vibrante, bonito e colorido, né? No sentido de vivo, de vivacidez, né? De vida, né? Diferente do que foi a Terra-média na Terceira Era com Peter Jackson, os filmes que foram se extinguindo na questão de vida, de luz, tá? Essa é uma grande diferença da Segunda Era para a Terceira Era. Vocês viram quantos anos são entre o primeiro ano da Segunda Era até o terceiro ano, né? Vocês viram ali quando eu mostrei o livro, até o fim da Segunda Era, começo da Terceira Era. São 3.440 anos. Então, os elfos podem viver tudo isso. Muito difícil. Os anões vivem bastante, mas os humanos não vivem. Então, como contar uma história de tantos anos, né? De que acontece tanta coisa, né? Então os personagens vão morrendo, as coisas vão acontecendo. Então eles vão ter que condensar tudo isso que acontece, os fatos principais da Segunda Era, para poder ter uma narrativa muito mais enxuta, mais intrigante, mais interessante e que consiga conversar com a gente, né? Porque eles não querem também fazer uma série de 50 temporadas, né? Um resumo de cada ano. Então eles pretendem fazer 50 horas de material, 5 temporadas, bem condensada, resumindo com os povos, com os principais personagens que rodaram nessas 3.440 anos, nessa Segunda Era, com as principais guerras e eventos, e contar uma boa história. Então assim, não reclamem porque não vai dar para pôr tudo, porque é praticamente impossível, tá? Vai ter que ser condensado e adaptado. Lembrando que não é uma história que tenha no livro. Então eles vão adaptar e escrever de uma forma com que eles consigam passar o que o Tolkien gostaria de passar, tá? A série já foi dita e vista, começa por algumas pessoas, começa com flashback da Sombra do Passado, né? Da destruição das árvores de Valinor, né? As grandes árvores que eram a iluminação das terras, né, que era grande luz, grande sol, digamos assim, antes do sol existir, né, quando Morgoth depois vai destruir essa árvore. E é mostrado isso no começo do episódio, né. A grande questão, e vai contar bastante coisa sobre a Primeira Era, né, alguns pedaços da Primeira Era. A questão é como vai ser contado isso, se vai ser um flashback da Galadriel, né, que é a nossa personagem mais recorrente, que vai liderar essa narrativa, ou se vai ser um prólogo como era contado a guerra, a aliança entre homens e elfos no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Né? Se vai ter um prólogo ou se vai ser um flashback de algum personagem. Tá? Então a gente vai ver isso aí. Né? Já é fato. Vai ter cenas da Primeira Era, cenas das árvores, cenas de Finrod, Morgoth,
temos coisas assim brilhantes, lindas, de emoção. Inclusive, já apareceram no trailer, tá? Então, vamos se empolgar aí, porque o bagulho tá bonito. Tá bonito o bagulho! Eu tô empolgado, eu tô me segurando aqui pra vocês não acharem que eu sou louco. Mas eu tô me segurando, com emoção. Temos um personagem muito importante, que é o Adar, tá? Quase não foi mostrado nada dele, tá? Que ele é provavelmente um elfo negro que comanda os exércitos de orcs, tá? Ele é um comandante do Sauron, tá? E ele deve ser o grande vilão dessa temporada. Assim como aquela pessoa meio maga branca, meio sacerdotisa branca de magia, que enganou a gente e a gente achou que era o Sauron, né? Meio sinistro, os olhos meio sinistros, loira. Então, temos isso aí de sacerdotes, digamos assim, de grandes parceiros do Sauron, grandes seguidores do Sauron, como vilões aí nessa temporada. E vai ser bem interessante, vamos ver como vai funcionar isso e como eles vão dialogar com o próprio Sauron, tá? Principais trechos, atos que veremos do livro na série, tá? De que a gente já tem quase certeza de que tem que ter e de que vai ter, tá? Além das coisas que acontecem na Primeira Era, tá? Que é um pouquinho, né? É a volta do mal na Terra-média, a criação dos Anéis do Poder, que é o auge da série, a ascensão de Sauron, a criação de Mordor, Sauron contra os Elfos, a guerra, a luta, Sauron versus Númenor, a luta, né? O nascimento de Anarion. Cadê Anarion? Cadê Anarion, Elendil? O irmão mais novo de Isildur, rei de Arnor, né? Cadê ele? Será que ele vai ser um bebezinho na série? Será que ele é uma criança? Será que ele já tá lá e ainda não mostraram? Será que ele ainda vai nascer? A diferença dos livros é de 10 anos, tá? Como o Isildur já é um adulto, adolescente adulto, ele tinha que estar lá. Então, estamos se perguntando, cadê o Anarion? Os reinos élficos de Valfenda e de Lórien precisam ser criados também durante essas temporadas, durante essa série, né? É um arco muito importante Valfenda ser criado, tá? Ali perto de Moria, para ajudar a conter os exércitos. São de Sauron ali naquela região, tá? Depois a Galadriel se torna a rainha e vai criar o reino dela lá de Lórien, né? Lothlórien, que vai ser também importantíssimo. Eu acho que isso deve ser lá entre a terceira e a quarta temporada, tá? Chutando aí. Queda de Númenor e ascensão do Pharazôn, né? Todo ele ali chavecando a galera, se rebelando, né? E o Sauron fudendo de vez com tudo, com a queda de Númenor, que é uma parte importantíssima da Segunda Era, talvez a parte mais importante, junto com a criação dos Anéis, tá? Eu acho que vai ser incrível isso aí. Tem a fundação dos reinos de Arnor e Gondor, que é importantíssimo, né? Porque são eles que depois sobrevivem para a terceira era, na luta contra o Sauron, depois caem, o reino de Arnor cai, depois sobrevive Gondor, tá? Que é os últimos reinos de homens, né? Os últimos grandes reinos dos Númenóreanos, né? Os Dúnedain, né? Obviamente depois a gente tem o reino de Rohan, que é um outro reino grande, depois tem pequenos reinos, mas são esses dois grandes reinos. A última aliança entre elfos e homens, que é o final da série, que é uma última grande guerra, onde Elendil e Isildur derrotam, né? Em especial o Gil-galad também, derrotam o Sauron, né? Com os seus exércitos, né? E que já foi visto também, como eu falei anteriormente, em A Sociedade do Anel, né? Que se passa no filme. Aí depois podemos pensar também em possíveis abordagens temáticas, tá? Que seriam interessantes e que devem estar na série, né? Como escravidão, sacrifício,
o culto do mal, o culto do religioso, né? O Sauron como uma religião, como um novo bem, né? Para aqueles pessoas, orcs, bichos, monstros. Devastação por causa das guerras, né? Os povos perdendo força, os lugares sendo destruídos, tudo de ruim que acontece nesses lugares. Ambição, principalmente na política em Númenor, né? A cobiça, né? Então, assim, são temas muito importantes, interessantes, que devem estar lá, que são temas recorrentes, assim, dessas passagens do livro, né? De coisas que tem, assim, na essência do Tolkien, principalmente nessa época. Também tem a fé, porque onde tem Tolkien tem fé, tem esperança, tem amizade, tem fidelidade, né? Então não é só coisa ruim, tem coisa boa também, pô. Então, fidelidade, amizade, coragem, fé, honra, né? São coisas, são temas muito importantes, muito legais, que vão fazer parte dessa série. Os criadores da série, eles participaram de um pitch, né, para poder vender a série, para poder conquistar o nosso Jeff Bezos, nosso querido Jeff Bezos. O que é um pitch? Você tem que vender, apresentar um projeto e contando o que é e por que ele deve ser feito, né? Eles sabiam que estava rolando, o pessoal estava querendo uma série sobre o Senhor dos Anéis, um produto sobre o Senhor dos Anéis, e eles bolaram essa ideia dessa série e trouxeram para a Amazon, para o Jeff Bezos, e conseguiram ser aceitos, né? Então eu acho muito legal isso, porque não foi um projeto a pedido, foi algo que eles pensaram, que eles desenvolveram, que eles criaram, e aí chegaram num denominador comum junto com a Amazon, o que a Amazon queria, o que a Amazon achava interessante, obviamente, e fizeram a série, tá? O Patrick McKay e o John D. Payne. Então, assim, eu acho muito legal isso, muito importante. Junto com esses dois caras, temos uma equipe muito interessante de roteiristas, né? Porque eles formam uma equipe, né? Uma sala de roteiristas, e eles começam a desenvolver e a criar essas linhas narrativas, essas escalas de situações e história do começo ao fim, né? Temos roteiristas que passaram por Breaking Bad, Better Call Saul, Família Soprano, Game of Thrones e Stranger Things. São 4 séries gigantes, importantíssimas, de alta qualidade, que esses caras passaram. Tá? Por mais que os dois criadores não tenham um currículo, eles pegaram gente com um gabarito fino, com um gabarito top, com uma experiência incrível. Então, eu acho que a gente pode botar fé nesses caras, porque eles estão bem aconselhados, bem amparados, tá? Pegaram gente muito boa, muito de valor, de muito valor. E para continuar acrescentando valor, eles trouxeram para a equipe técnica, né, um bom diretor como o J.A. Bayona, né, para ser o diretor do piloto e do segundo episódio. Eles trouxeram Round Shore para fazer a música. Eles trouxeram a Veta para mexer em toda a parte do workshop e de digital. Eles trouxeram o John Rui, que é um dos grandes desenhistas, ilustradores de Tolkien, que fez parte da equipe do Peter Jackson na construção de todo o design da série, do Senhor dos Anéis e Hobbit. É um cara incrível. Então eles estão muito bem amparados de gente com um background muito importante. E mais, eles consultaram o Tolkien Estate e foram aconselhados por Tolkien Estate, que é quem cuida das obras do Tolkien, né, com especialistas de Tolkien, pessoas que cuidam da obra, além da família. O próprio neto do Tolkien estava lá. Estava lá, que eu digo, esteve lá ajudando, aconselhando, vendo, participando disso, do processo, e dando opiniões de como manter o projeto fiel ao nosso querido mestre Tolkien,
Então, também esse pedigree aí da família do Tolkien. Tá? Estou mega empolgado, mega empolgado. Vamos ter comentários de todos os episódios da série aqui no canal. Todo episódio. E é isso. Vamos dialogar. O que vocês gostarem, o que vocês não gostarem. Comenta aí. E é isso. Dia 2 tá aí de setembro. Amazon Prime Video, O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Eu vou estar chorando aqui, vocês vão ver. Eu vou chorar aqui pra caramba. Vem comigo. Um abraço.